Depois de decidir entrar na Universidade Federal, Zé trabalhou ainda mais no cultivo. Durante o dia, ele praticava técnicas marciais e, à noite, ele entrava na dimensão da caça para matar coelhos por orbes de luz. Ele descobriu que na dimensão da caça havia muitos animais diferentes além de coelhos e lobos verdes. Havia enormes águias douradas que tinham envergadura de mais de 10 metros. Havia também leões vermelhos flamejantes de 2 metros de altura. Ele descobriu com tristeza que os coelhos eram a base da cadeia alimentar gramada. Enquanto isso, seu nível era quase o mesmo que os coelhos. Toda vez que ele entrava na dimensão da caça, ele nunca ficava mais de 2 horas e encontrava outros animais poderosos. Depois de algumas lutas extravagantes, Zé morreria no local. No entanto, seu poder estava aumentando constantemente nos perigos de vida e morte. Em apenas 7 dias, seu refinamento de nível 4 de guerreiro marcial foi aperfeiçoado. Seu refinamento muscular estava na perfeição. Seus músculos estavam anormalmente vivos. Eles emitiram um brilho. Seu refinamento de tendão foi aperfeiçoado, e seus tendões principais ficaram dourados, emitindo um leve brilho dourado. Seu refinamento ósseo atingiu a perfeição. Todos os seus ossos eram lisos como artefatos de jade. Sua técnica fundamental de punho e técnica de movimento haviam chegado ao fim. Com apenas uma oportunidade, ele seria capaz de alcançar a perfeição. Até então, seu controle do poder se tornaria extremamente grande. Ele seria capaz de usar cada grama de poder na ponta da lâmina. Na dimensão da caça, ainda era a mesma planície gramada. Embora os coelhos não fossem páreo para Zé agora, e ele pudesse matar os enormes coelhos brancos em um segundo, outros monstros eram algo que ele não podia mexer. Ele só podia continuar sendo um caçador de coelhos. Zé olhou atordoado para os 2 coelhos que não estavam muito à frente. Um era completamente preto e o outro era completamente branco. O coelho preto valia 3 orbes de luz. O branco era quase do mesmo tamanho do primeiro coelho que viu. Mais importante ainda, os 2 coelhos estavam grudados e esfregando um contra o outro. Zé ficou completamente chocado e se sentiu muito magoado. Neste dia ensolarado, esses 2 coelhos estavam demonstrando carinho publicamente assim. Ponto. Isso não estava certo. Zé estava planejando fazer justiça. Ele de repente explodiu de onde ele se escondeu. Antes que os 2 coelhos pudessem reagir, eles foram mortos com 2 socos. Zé olhou impiedosamente enquanto os corpos dos 2 coelhos se transformavam em pó enquanto ele zombava. Hoje em dia, até os coelhos se atrevem a fazer isso. Eles estão pedindo para morrer. Ele pegou 5 orbes de luz. Então, Zé notou que havia uma enorme caverna não muito longe na grama. A caverna tinha 1 metro de largura, mas Zé poderia entrar facilmente se ele se abaixasse. Ele olhou para as cinzas no chão e depois para a caverna enquanto pensava. Esta era a toca do coelho. Ele deveria ir ver. Aspas. À medida que seu nível de cultivo crescia, Zé precisava cada vez mais dos orbes de luz. Agora, ele usaria 10 orbes em apenas 1 hora. Uma noite, ele usaria 80 orbes. Enquanto isso, os coelhos só davam tanto. Se fosse uma toca de coelho, deveria haver alguns coelhos, certo? Zé ainda decidiu entrar e ver. Afinal, era muito perigoso lá fora, e ele poderia encontrar um animal poderoso que o mataria com um tapa. Ele também pode verificar a toca do coelho. Pensando nisso, Zé se inclinou e entrou. A toca do coelho era muito curva e escura. Se seu nível de cultivo não crescesse tão bem quanto sua visão, ele provavelmente teria que se virar. Depois de percorrer 100 metros, Zé sentiu que o espaço à sua frente estava ficando enorme. Ele prendeu a respiração e se aproximou silenciosamente. Nesse ambiente escuro, Zé enfiou a cabeça para fora do túnel. Ele viu que havia cerca de algumas centenas de metros quadrados de espaço no buraco.
Dentro estavam cheios de coelhos enormes. Havia mais de uma centena deles. Ainda havia algumas outras entradas de túnel ao lado. Luzé adivinhou que era para outras cavernas ou saídas. O coelho astuto tem 3 buracos. Os coelhos aqui devem ser mais espertos do que os da Terra. Eles devem ter esse hábito também. Apenas quando Luzé colocou a cabeça para fora, alguns coelhos enormes ergueram as orelhas vigilantemente. Eles olharam para cima e encararam Luzé com seus olhos vermelhos sangue. Luzé imediatamente desceu e prendeu a respiração, não ousando respirar alto. Oh meu Deus! Este coelho era tão grande quanto aquele lobo verde. Isso foi assustador. No entanto, ele não sabia se eles eram tão fortes quanto aquele lobo verde. Mesmo agora, Luzé ainda seria instantaneamente morto por aquele lobo verde. Se o coelho fosse tão forte, estaria em perigo. Neste momento, houve um farfalhar atrás de Luzé. O som estava cada vez mais perto. O coração de Luzé ficou frio. Havia coelhos voltando. O túnel tinha cerca de 1,5 metro de altura. Luzé se virou e viu que havia 2 coelhos pulando alegremente. Quando viram Luzé no final do túnel, eles imediatamente pararam e estudaram esse organismo desconhecido com olhos vermelhos. Os olhos de Luzé ficaram frios. Ele chutou e correu para os coelhos. Ele cortou o pescoço do coelho da frente. Rachadura. O pescoço do coelho estalou. Luzé não parou e continuou cortando o coelho atrás. Gugu. Aspas. Luzé foi muito rápido e o segundo coelho foi morto sem resistência. No entanto, fez um som antes de ser morto. Porra! A boca de Luzé se contraiu. Ele pegou os 6 orbes de luz e quis correr, mas já havia o som de coelhos furiosos atrás dele. Naquele momento, Luzé parou de repente. Ele verificou ao redor. O túnel era muito estreito. A altura e a largura eram cerca de 1,5 metro. Apenas um coelho poderia passar. Os olhos de Luzé brilharam. Ele recuou alguns passos e parou em uma esquina. Logo, um coelho correu do canto. Nesse ambiente escuro, Luzé não conseguia mais ver a cor de seus pelos. Ele só podia ver seu tamanho e seus olhos vermelhos sangue. Os olhos de Luzé ficaram frios quando ele atacou com força total. Assim que o coelho fez a curva, ele deu um soco na cabeça dele, matando-o. A seguir, foi outro. Luzé fez o mesmo e matou-o em um ataque. Logo, os coelhos não conseguiram nem emitir avisos e caíram nos socos de Luzé. A poeira no chão se acumulava. Luzé matou enquanto coletava os orbes de luz. 3, 5, 10, 50. Um lute enorme.